Oi pessoal, esse vídeo aqui foi produzido para mostrar na prática como criar uma função e um procedimento dentro de um script do Ellipse 3. Meu nome é Fábio, na sequência eu vou desenvolver esse passo a passo, vou falar também de outros pontos importantes, como a passagem de parâmetro por valor e referência. E também vou dar algumas dicas de onde procurar ajuda para desenvolver no VBScript. Para quem não está muito familiarizado com o que eu estou falando, eu vou passar uma visão simplificada. Funções e procedimentos são uma espécie de subprograma de um programa principal. E eles seriam construídos para executar uma tarefa bem determinada. Isso favorece muito para diminuir a complexidade de um script muito grande, já que a gente está tratando de um problema de forma isolada. Isso gera um efeito bastante interessante lá no futuro, quando esse código vai sofrer manutenção. Essa aí já não é a primeira vez que a gente fala desse assunto aqui. Tem um post no nosso blog lá de 2013 que explica como criar funções e procedimentos no Ellipse 3. Acho que vale a pena aí gastar um tempinho para dar uma lida. E também tem muitas outras informações aqui de posts mais antigos que eu acho que pode ser do teu interesse. Bom, então vamos dar sequência aqui. Mas antes de começar a criar na prática aqui uma função e um procedimento, eu queria dar duas dicas de onde achar referência para VBScript. Uma já vem na instalação do próprio Ellipse, é a guia de referência de VBScript, e aqui vocês têm acesso a todos os recursos do VBScript, como tratar erro, funções, operadores, laços de repetição, enfim, tudo que for necessário para desenvolver um script no VB. Aqui tem muito recurso interessante, eu recomendo para quem nunca viu, dar uma olhadinha, que vai achar muita coisa surpreendente aí. Outro local possível aí para achar documentação do VBScript é no próprio portal MSDN, que é aquele portal lá de relacionamento com a comunidade de desenvolvedores das tecnologias da Microsoft. É só acessar lá msdn.microsoft.com e aqui tem praticamente tudo o que vocês precisam para desenvolver no VBScript. Certo. Então agora eu vou mostrar na prática a criação de um script e utilizar uma função e um procedimento nele. Então vou abrir aqui o Ellipse Studio, vou criar uma aplicação padrão, vou criar uma página de 800 por 600 na tela, ok. Bom, vou preparar aqui um pouquinho a tela para a gente desenvolver o script. Para isso, a minha intenção é criar uma função que dobre um valor. Dado um valor, ela vai dobrar esse valor e vai responder com o dobro. Então eu vou colocar um set point aqui para a pessoa inserir esse valor. Vou criar um botão aqui que vai ter o script. E eu vou também criar um display embaixo que vai dar o resultado. Tá? Bom, sempre dentro do Ellipse, quando eu preciso um script, eu tenho que vincular ele a um evento. Então eu vou usar o botão. Como vocês podem ver, tem uma lista de eventos possíveis para esse botão. Lógico que eu vou criar o meu script dentro do evento click. Bom, nesse momento já tem uma dica interessante. Quando eu clico para adicionar um script, automaticamente são gerados a assinatura desse procedimento principal, do programa principal, e o comando de encerramento. Porém, para criar uma função, eu preciso criar fora desse bloco principal. E o Ellipse, o Studio, não permite que eu delete nada dessa linha e nada dessa linha. Então, para contornar essa situação, eu copio esse comando de encerramento do bloco principal e colo logo abaixo da assinatura. Copio a assinatura e escrevo acima do comando de encerramento. Porque o que me interessa é esse espaço antes do bloco principal. Porque é aqui que eu vou escrever a assinatura da minha função e desenvolver o algoritmo que a minha função vai exercer. Não se preocupe com essa assinatura do programa, do método principal e o encerramento dele. Porque como ele está sendo reescrito aqui embaixo, é o que vai valer, vai ser o que tiver depois.
tá? E também porque não tem nenhum conteúdo dentro desse bloco. Bom, feito isso, eu já posso escrever minha função. Então eu vou chamá-la de dobra, eu vou receber um valor, vou receber um número. Esse número aqui, essa variável que eu estou criando, esse aqui é um parâmetro. Parâmetro de entrada. Lembrando sempre que função, obrigatoriamente, devolve um valor no final. Então, e para fazer a atribuição desse valor que vai voltar, eu tenho que chamar uma variável dentro desse ambiente, dentro do escopo dessa minha função, com o mesmo nome da função, no caso dobra. Ok. Então eu estou dobrando o valor que está entrando como parâmetro e entregando para quem chamou essa função o valor dobrado. Minha função está pronta. Agora, aqui no método principal, aqui embaixo, vai ser onde eu vou chamar essa função. Bom, aqui, nessa tela que eu estou fazendo, eu tenho esse botão, aqui tem o display onde a pessoa vai inserir o valor a ser dobrado, aqui embaixo vai ser onde eu vou informar o valor dobrado. Aqui faltou um detalhe, que na propriedade valor, aqui, eu tenho que, vou declarar ele como inteiro. Vou salvar, vou voltar para o meu script. Agora vamos lá, vou chamar então esse método. Eu vou criar uma variável, vou chamar de num1 e vou atribuir nela o valor que eu vou buscar daquele setPoint lá na minha tela. Ok? Vou chamar a função dobra, basta usar o nome dela e enviar o parâmetro que eu quero, que vai ser o parâmetro de entrada dessa função. Ok? Bom, eu vou fazer para testar, eu posso fazer uma message box aqui para mostrar na tela o valor dobrado. Tá? Vou checar se o script está correto, está tudo bem, vou salvar, vou executar. Ok, vamos botar um valor aqui, 6. Vamos dobrar ele, 12. Ok, minha função funcionou. Bom, mas eu vou, na verdade, querer escrever nesse campo, nesse display, o valor dobrado. E eu não vou fazer isso, aqui no primeiro momento eu usei um message box só para testar se a minha função dobra estava funcionando. Mas agora eu vou criar um procedimento para que ele escreva esse valor naquele display, esse valor que eu acabei de dobrar. Mais uma vez, só para ressaltar a diferença, né, função retorna um valor e procedimento não. Então, eu vou dar um comando para esse meu procedimento, ele vai processar o que tem que ser feito e não necessariamente vai me retornar vai me dar algum feedback, enfim. Então, eu vou chamar aqui esse procedimento de escreve display. E vou receber um parâmetro, eu vou chamar de informação. Então, esse procedimento simplesmente vai lá naquele objeto de tela e vai escrever o valor. Meu procedimento está pronto, tá? Eu vou então substituir, eu vou retirar aquele message box que estava escrevendo o resultado e vou chamar esse método e enviar como parâmetro o retorno da minha função. Checo se está tudo ok no meu script. Está bem, então vamos rodar.
Vou pôr um valor aqui, 12. Dobrar o valor, 24. Bom, então, deixa eu voltar aqui para o script para poder falar sobre parâmetros. O parâmetro é essa informação no cabeçalho da função ou do procedimento. Isso aqui ele vai ser tratado, como vocês viram, internamente dentro do escopo do procedimento ou da função como uma variável. Eu posso, inclusive, receber mais de um parâmetro na chamada do meu procedimento. Por definição, quando eu passo um parâmetro, eu estou passando um parâmetro por referência. Mas existe a opção de passar por valor. E a diferença entre os dois é simples. Por referência significa que quando esse parâmetro chega dentro da função e se ele sofrer por alguma razão uma alteração no valor, essa alteração vai refletir no escopo do programa principal. Essa variável vai sofrer alterações tais como se ela tivesse sido executada dentro do programa principal. E a passagem por valor, não. Uma vez passado esse valor, se ele for alterado dentro da função ou do procedimento, ela não tem nenhum efeito dentro do programa principal. Ele não vai sofrer essa alteração. Eu até vou fazer um pequeno script aqui para exemplificar. Eu vou criar um botão aqui. Só para esse teste. Vamos lá. Vou criar aqui o meu ambiente para poder criar minha função. Ok. Vou criar a função para testar a passagem de parâmetros. Na verdade, um procedimento. Vou criar dois parâmetros na assinatura desse método. O primeiro por valor e o segundo por referência. Agora, por referência. Basta usar by val, by ref antes do nome do parâmetro. Então, eu vou pegar o primeiro parâmetro e vou alterar esse valor que ele vai receber, multiplicando ele por 100. Vou fazer a mesma coisa do parâmetro 2 por referência. Então, o que significa? Quando eu chamar esse método e passar os dois parâmetros, aqui dentro um vai sofrer, os dois vão sofrer o mesmo processamento. Um vai refletir fora do escopo desse procedimento e o outro não. Como que eu vou provar isso? Vai ser aqui, ó. Eu vou declarar aqui duas variáveis. Vou atribuir um valor para cada uma delas. Vou botar 12 num e 12 no outro. Eu vou chamar o método e vou passar os meus parâmetros. Certo? Agora eu vou testar para ver o que acontece depois da chamada do método com as minhas variáveis dentro do meu programa principal. Vamos ver. Ok, vou botar para rodar. Testar parâmetros. O primeiro, que foi por valor, continuou. O segundo foi multiplicado. Os dois foram multiplicados por 100, mas o primeiro estava passado por valor. Então, quando o escopo foi alterado, quando a gente estava no programa principal, esse valor não voltou para cá, mas aquele que foi passado por referência, sim. Esse voltou e veio multiplicado por 100. Bom, com isso eu encerro.
Agradeço bastante a atenção de vocês. Se quiserem mais detalhes, mais informações, dá uma olhadinha de vez em quando no nosso blog. A gente está sempre postando alguma coisa interessante e com certeza vai ajudar vocês em seus projetos com supervisórios, tá? Um abraço, até mais.